Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao último episódio do podcast o Back Talks, esse espaço que a gente falou sobre música, sobre o mercado da música, sempre conversando com profissionais que são referência no assunto. Hoje não vai ser diferente, já eu vou apresentar ela, a convidada de hoje. Antes eu tenho que lembrar que esse podcast é uma realização da Joy Entretenimento e da House Company, com o patrocínio da Devassa e da Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Salvador. Ao longo desses 5 episódios que já estão disponíveis e vocês podem voltar a ver tudo que a gente conversou ao longo desses dias, a gente falou sobre diversos temas relacionados ao mercado da música, direitos autorais, comunicação, marketing, quais são as estratégias para poder você que está começando aí na carreira fazer o seu lançamento, tem muita coisa boa. E hoje a gente vai fazer um balanço do projeto BAC. Esse podcast, ele deriva do BAC Conteúdo Musical e que é um projeto que visa potencializar a cena da música na Bahia. E para fazer esse balanço, a gente vai conversar com a diretora do projeto, que é Camila Rebouças. Ela tem um currículo imenso, que eu também vou ler aqui, porque falar da carreira de Camila a gente vai ficar aqui horas e horas e horas. Ela teve que mandar resumido, ainda queria resumir mais, mas não dá para cortar tudo, é muita coisa que você fez, né, Mila? Mas não fale assim, porque parece que eu sou velha, eu não sou tão velha. Não, pois é, mas a mulher começou cedo, começou muito cedo. Comecei cedo, eu tive 7 anos, brincadeira. Mas começou muito cedo. Então, para apresentar, e aqui vai estar faltando muita coisa ainda, a gente fez uma seleção bem reduzida, mas tem muito mais coisa que ela fez. Camila tem 21 anos de carreira, idealizou e executou grandes projetos no Brasil, também fora do Brasil, sobretudo com foco ali na produção artística e audiovisual. Ela foi a produtora artística executiva da Noite da Beleza Negra, do Prêmio Sim da Igualdade Racial, Festival de Verão de Salvador, das cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, da Expo Carnaval Brasil, além de outros grandes eventos. Em 2024, ela integrou a equipe de produção de vídeo de Madonna no show The Celebration Tour no Rio de Janeiro, e ela é diretora de produção do projeto BAC, que produz, lança e promove conteúdo de artistas baianos da cena independente. É muita coisa, bicho. A gente trabalha bastante. Esse especial de Madonna eu fiquei... Que experiência incrível deve ter sido, né, Mila? Foi maravilhoso, assim. Tem hora que eu tenho que voltar e lembrar de cada momento, porque foi muito inesperado, o convite foi muito inesperado, foi muito grandioso e foi uma experiência gigantesca que eu nunca esperei que eu fosse ver na minha vida. E foi um evento que meio que parou o país, né? O Brasil inteiro estava atento àquilo no dia. O assunto foi esse, o assunto... O dia, né? Exatamente. O mês, assim, o pré... Alguns dias ainda rendeu o pós, exato. Não é? O pré, o dia em si. Isso. E o pós. Que experiência incrível. Maravilhoso. Pra gente começar, eu queria que você então contasse um pouco, assim, dessa sua relação com a música, com a arte como um todo, especialmente com a música, porque parece que o BAC nasce um pouco dessa sua trajetória, o começo de sua carreira. Eu que te conheço, sei que foi um pouco voltado pra música independente também. É uma retomada, assim, de tudo que você já fez ou já quis fazer? Como é que nasceu essa ideia do BAC e como foi sua trajetória? Com certeza é uma retomada do que eu vivi durante muito tempo lá atrás. Eu tive muita sorte, porque eu comecei a trabalhar, como você... a gente falou de brincadeira, na hora que você estava me apresentando, eu comecei, de fato, a trabalhar muito nova. Eu comecei a fazer faculdade de produção cultural com 18 anos e comecei a estagiar com produção com 19 anos. Então, eu me descobri profissionalmente muito cedo e é uma idade que, normalmente, as pessoas estão se descobrindo mesmo, né? E eu mantive isso. Então, acabou que eu fui acumulando experiências na mesma área durante um período muito longo. E quando eu comecei a trabalhar, também tive uma sorte muito grande, que eu trabalhava numa empresa, comecei como estagiária de uma empresa chamada TAG Produções. Eu também comecei como estagiário lá. Pois é, temos isso em comum. E cá estamos nós, tantos anos depois, com trajetórias belíssimas, eu fico muito feliz. Bom, eu também, e orgulhoso. Então começamos como estagiários da TAG Produções, e a TAG Produções tinha uma peculiaridade. A TAG, ela trabalhava com o mercado independente, ela trabalhava com artistas independentes. Então, na época que eu entrei, a TAG trabalhava com Lampirônicos, trabalhava com Escambo, trabalhava com Setembro, Eva Cavalcante, enfim, vários artistas independentes, da cena independente, e buscando, com todas as dificuldades do mercado independente, recursos para poder realizar projetos, para fazer produção musical, discos, enfim. E, ao mesmo tempo, Fábio Almeida, que hoje é meu sócio na Join, que também é meu esposo. Sim. Queria ver se você ia falar. Pois é, não tem como não vincular, né? não vincular uma coisa à outra. Ele também
era produtor executivo de grandes artistas, sobretudo de Ivete Sangalo. Sim. Desde aquela época. Então, eu tive a sorte de começar com 19 anos, trabalhando simultaneamente com todos esses artistas independentes que eu falei, e também com Ivete Sangalo. Artista, eu era assistente da assistente da assistente da assistente. Óbvio, comecei pequeno, como tudo começa pequeno, e fui crescendo. Mas eu tive a oportunidade de, ao mesmo tempo, ter experiência nesses dois mundos. Sim. Então, foi muito enriquecedor, porque... principalmente na produção independente, e é uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui durante o processo, a gente precisa muito ter noção do todo. Eu ia também falar sobre isso, que eu acho que é uma dica que todos os convidados até agora têm dado, assim, de você, de fato, percorrer todos os caminhos e conhecer todo o processo. Então, eu tive essa oportunidade. Ao mesmo tempo que eu estava tendo a visão do todo com os artistas independentes, eu estava colaborando, porque de alguma forma era um trabalho, com produções muito grandes. Muito grandiosas, sim, gigantescas. Então eu fui, minha carreira foi muito trilhada nesses dois mundos. Em dado momento, obviamente, pela experiência que eu fui desenvolvendo, pelo know-how que eu fui desenvolvendo, pela questão financeira, eu fui me distanciando do mercado independente, porque eu fui tendo novas oportunidades, fui trabalhando com outros artistas e com coisas muito grandiosas, graças a Deus, como o exemplo que você citou, que eu cheguei recentemente a trabalhar com Madonna. Mas... durante a pandemia, eu acabei fazendo uma reflexão a respeito disso tudo, e junto com o Fábio também, que é meu sócio e também idealizador do projeto, a gente resolve criar um projeto para que a gente voltasse às nossas origens. Perfeito. Que a gente voltasse a contribuir com a produção independente da Bahia e agora com outros meios, com outros acessos, com uma outra relação com o mercado. A gente acredita e a gente percebe que a gente tem uma capilaridade maior e a gente consegue devolver para o mercado de produção cultural da Bahia muito do que a gente usufruiu durante todos esses anos. Então, esse é o objetivo do BAC, é aproveitar tudo isso que a gente construiu durante esse tempo todo e poder devolver, porque a gente acredita muito que existe uma produção. A gente acredita e a gente está vendo que existe uma produção cultural e musical, sobretudo, muito intensa na Bahia e que a gente precisa auxiliar esses artistas que estão no começo da carreira, alguns não estão necessariamente no começo da carreira, mas precisam de suporte, auxiliar eles a produzir e a divulgar isso, e jogar isso para o mundo, para que as pessoas conheçam isso que está sendo produzido na Bahia. Então, esse é o objetivo principal do BAC. Você falou sobre ter trabalhado nesses dois universos, né? De artistas grandiosos e de artistas independentes. Em algum nível profissional mesmo, assim, um universo te influenciou mais que o outro? Ou eles dialogavam de alguma forma? Que eu fico pensando, trabalhar com artista que tem verba para investir nas coisas, lhe dá um know-how de como fazer. Mas, em compensação, o perrengue, às vezes, do artista que está ali começando, fazia você se virar, te dava esse saque de se virar, às vezes, tendo que fazer malabarismos, e isso também, esses artistas independentes, esses projetos independentes menores também te formaram enquanto profissional nesse sentido, de você ter o saque para se virar em qualquer situação, por exemplo? Sem sombra de dúvidas, assim, sobretudo na área que eu atuo, que é na área de produção, e obviamente nos últimos anos eu venho colocando menos a mão na massa enquanto produtora e trilhando mais um caminho de gestora, inclusive daí vem o olhar para criar e desenvolver o projeto do BAC. Certo. Mas, na minha profissão especificamente, experiência é fundamental. E todas essas divergências de cenário, essas opções, essas coisas diferentes que foram acontecendo, sempre somando, sempre. É muito bacana passar por um perrengue com um artista menor, mas sem sombra de dúvida que com artistas grandes eu precisei ter insights e me conectar com coisas que eu tinha vivido lá atrás para poder criar soluções rápidas. E nem sempre a gente tem, quando a gente está trabalhando com artista grande, todas as possibilidades de recursos. Todos os recursos são limitados de alguma forma, por maiores que sejam os orçamentos. Então a gente tem que criar estratégias. E essa construção ao longo do tempo, essas experiências que eu fui vivendo e fui acumulando, sem sombra de dúvidas, eu uso para tudo na minha vida. E isso é uma dica que vai além do artista. Eu sei que o nosso público aqui é muito de artistas, mas eu espero também que tenham produtores, que tenham pessoas interessadas. Com certeza tem também. Assistindo a gente, hoje a gente tem um acesso a muito conteúdo na internet, hoje existem faculdades, existem muitos cursos de produção, mas assim, coloque a mão na massa. Perfeito. Eu fiz faculdade de produção cultural, mas o que eu aprendi foi no mercado, foi em campo, exato. Foi vivendo, foi escutando,
foi observando outros produtores trabalhar, foi observando o que funciona, o que não funciona, foi trocando experiências, observando não só produtores, observando a cadeia como um todo trabalhar, sabe? É essa experiência, e assim, eu faço questão de dizer, é uma engrenagem. Não adianta a gente ter um talento gigantesco nessa engrenagem e a gente ter várias pecinhas que não funcionam direito. Se não tiver um pensamento colaborativo e um entendimento de que as peças só funcionam juntas, vai desandar no meio do caminho. Então, é fundamental ter o olhar para o humano e para a importância de cada pessoinha que está no processo. Não está à toa, né? Não está à toa. Cada pessoinha é fundamental. É engraçado, tem pessoas que trabalham comigo que têm o hábito de chamar de chefe. Chefa chegou e disse, não sou chefa, eu sou colega. Eu sou sempre colega porque, de fato, é essa forma que eu enxergo. Assim, somos todos peças de uma engrenagem. Se eu não estiver lá, é muito provável, às vezes, que a engrenagem até funcione. Sim. A depender da posição que eu esteja naquela estrutura. Mas talvez alguém que, em teoria, está desempenhando um papel que é menor, pode dar um problema gigantesco se aquela pessoa não estiver ali. Tudo, né? Então, acho que esse entendimento é fundamental. Agora focando no BAC, que é a ideia desse episódio, a gente trazer esse balanço, eu imagino que em uma cidade como Salvador, que é essencialmente cultural, que a agenda musical da cidade não para, o tempo todo tem coisas novas surgindo, o tempo todo tem coisa para fazer, para ver, deve ter sido uma curadoria complicada, né? Como é que foi esse processo? Como é que vocês chegaram nos nomes que ao longo de 2024 foram apresentados no BAC, tanto nas gravações dos audiovisuais, quanto nos projetos que a gente ainda vai falar que o BAC fez como curadoria do Palco Rua do Festival de Verão, Trio BAC, Festival BAC. Como é que vocês conseguiram unir um time tão talentoso e deve ter sido difícil, né? É difícil e não é. Como você falou, Salvador é muito pungente, né? A gente tem uma diversidade de artistas gigantesco. E o fato da gente, no BAC, a gente ter essa liberdade e essa vontade de mostrar trabalhos dos mais diversos, facilita também bastante. O leque de opções é gigantesco, mas a gente, é muito gostoso a gente poder, uma hora pensar num artista de um segmento e, de repente, trazer pra junto um artista de um segmento completamente diferente, sabe? Pensar numa coisa que é mais popular, que a galera tá ouvindo mais, mas pensar numa coisa que é diferente, que é inusitado, digamos assim, ou que é menos comercial, sabe? Então, ao mesmo tempo, é gostoso. E o olhar e o estágio de carreira de cada artista também. A gente não necessariamente trabalha só com um artista que já esteja tocando na cena, que já tenha lançado música. A gente teve no projeto desde artistas que literalmente gravaram as primeiras músicas da sua vida através do BAC, como artistas que já estão aí há 20 anos. E que estão alimentando a cena, e que estão com um trabalho diferente agora, e que estão com uma outra galera trabalhando um outro conceito musical. Então, nesse sentido, eu acho que é mais fácil do que difícil. Eu imagino. A gente teve ao longo do ano passado inteiro, logo no começo de janeiro, acho que os primeiros lançamentos, se não me falha a memória. Começou a produzir em 2023. Isso. Mas, obviamente, tem toda uma etapa de pós-produção desses conteúdos para poder lançar. E a gente começou a lançar em janeiro desse ano. De 2024. A gente lança ali em janeiro de 2024. Logo depois tem o Festival de Verão, que vocês participam fazendo a curadoria do Palco Rua. Participando ali da curadoria do Palco Rua. Trio, o BAC no Carnaval, que também reuniu alguns artistas que tinham gravado já para o projeto. Depois, mais no segundo semestre, tem o Festival BAC, tem agora o podcast. Era um desejo desde sempre que o BAC fosse uma plataforma com todas essas frentes, ou ele foi crescendo, ganhando corpo, e vocês foram vendo as possibilidades a partir do que estavam fazendo, do que estava acontecendo ali? Não, o objetivo inicial, vou ser absolutamente sincera, era produzir e lançar os conteúdos. Era o que a gente queria, era movimentar a cena, era o nosso objetivo. Mas a história foi tomando um corpo que acabou que um ano, né? Se a gente pensar em um ano do conteúdo, do primeiro conteúdo lançado, é surpreendente até pra gente. E é muito gratificante pra gente também. Essa trajetória toda, mas eu acho que isso só afirma o potencial desses artistas, o potencial da cena musical independente da Bahia. Eu acho que surpreende a nós, porque por mais que a gente acreditasse na cena, as possibilidades são muito maiores do que até a gente podia imaginar.
analisando em retrospecto, assim, pensando tudo isso que foi feito pelo projeto, pelo BAC Conteúdo Musical, qual é o balanço que você faz hoje, que você chega, você consegue perceber? E aí eu falo de forma prática mesmo, assim, artistas que ali no começo não tinham noção nenhuma de para onde olhar, como era esse jogo de câmera, e que de repente hoje você vê que é um outro artista do que começou. Você consegue fazer essa análise de tudo que mudou a partir dos primeiros lançamentos, a partir de como o projeto foi crescendo? Não consigo. Especificamente na carreira de cada artista, confesso a você que eu não individual consigo. demais, né? É muito individual e é do processo. Eu tenho certeza, assim, a possibilidade de trabalhar com estrutura, porque por mais que a gente trabalhe com artistas, como eu falei, artistas que às vezes são bem pequenos, a gente entra com a mesma estrutura para todos eles. A gente entra com estrutura de excelente qualidade de captação de áudio, de captação de vídeo, de pós-produção. Então, essas nuances, eu confesso a você que eu não consigo perceber. Obviamente, a gente tem dados de impacto, de Spotify, de alcance, e esses dados são bem positivos, também surpreendem a gente. Tem um trabalho de construção e que vai muito no diálogo e na comunicação que a gente faz com a imprensa, de que a ideia do BAC, eu ainda acredito que o BAC vai crescer muito enquanto plataforma, enquanto esses números, inclusive, que eu tô falando para você, que a gente já consegue, já começa a ver resultados, mas que de fato são uma construção. A gente não teve, por exemplo, nenhuma música do BAC que viralizou, então a gente não teve uma explosão de seguidores ou de players. É um trabalho feito de forma consolidada. Mas a ideia do BAC e de unir esses artistas é que a gente acredita que uma vez que a gente traz eles para dentro de um projeto, que a gente abraça isso coletivamente dentro de um guarda-chuva, que a gente tem a possibilidade de um artista que eventualmente já tem uma quantidade maior de seguidores no Instagram e especificamente players no Spotify, por exemplo, ou de visualizações no YouTube. Se tem um artista que é um pouco mais relevante, digamos assim, eu tô falando exclusivamente com relação a números, não tô falando de relevância artística, cultural, né, e obra, artística, sim. não tô falando sobre isso. Até porque todos que estão lá têm as suas relevâncias, tanto que estão lá, né? Sem sombra de... Essa é a premissa do trabalho da gente. Que esse artista, a partir do momento que o fã desse artista entre na plataforma para poder consumir o artista dele, ele vai poder conhecer artistas novos, que tem um som completamente diferente, ou que às vezes tem um som parecido, e ele vai começar a se interessar e vai começar a ouvir esses outros artistas. Então, dentro desse conceito, a gente tem uma soma de pessoas que começam a se interessar por um artista, que entra e começa a ouvir o outro, e que ouve o outro, e que isso vai se somando. E aproveitar também para pedir a galera, para dizer, para fortalecer isso tudo, é fundamental que a gente tenha números expressivos de seguidores. Não tem condição da gente conseguir recursos e apoio se a gente não tiver formas de demonstrar isso em números. Infelizmente, hoje é a forma como o mercado trabalha. Então, é fundamental que a galera entre no Instagram e siga @obac.musical, que siga todos os artistas que estão ali dentro, que o pessoal se interessa, que entre aqui no YouTube e venha e também se inscreva no canal. É fundamental isso. Isso, de fato, fortalece. E faz diferença, né? Faz diferença. E tem conteúdo para essas pessoas consumirem, né? Tem muito Porque conteúdo. Tem muito vídeo, tem muita coisa audiovisual. Sempre é importante falar, sempre gravado em Salvador, né? Em pontos Tudo estratégicos que produzido. vocês escolherem. Como é que foi esse processo de escolher também esses lugares? Eu lembro de cabeça assim, a Boca. uma delícia. Tem uns cenários muito bonitos, né? Visualmente é um projeto muito bonito também. É uma delícia. E assim, o BAC é meio que um filho pra mim. Porque eu tava falando com você no começo que eu vou me distanciando cada vez mais do fazer, né? Do colocar a mão na massa na produção. Mas com o BAC eu não consigo. Eu acabei de vir dessa maratona que foi o festival. E a gente produziu conteúdo de muita gente. E produziu o festival como um todo. E eu faço questão, assim, fiz questão de escolher cada coisa, óbvio também, mais uma vez falando, junto com um time que a gente tem profissionais excelentes que trabalham junto com a gente. Tem meu braço direito e esquerdo, que é Dai. Não posso deixar de falar. Exatamente. De Dai também. E de Fábio, obviamente, também é parceiraço e que pensa nisso 24 horas por dia. Mas é uma delícia. Salvador é linda demais. E a gente tem lugares que são fantásticos. E pensar nesses lugares enquanto locação, enquanto cenário, para poder colocar a música desses artistas é muito bom. Eu acho que vocês saíram um pouco do óbvio, assim, né? Saímos. Tipo, de não pensar só nos lugares ultraturísticos, mas de pensar
Tem um, acho que é o de Letícia, não lembro, que parece que era, não sei se é o de Letícia, mas parece que tem uma coisa meio de ruína, assim, tem lugares Exatamente. muito bonito. E são olhares diferentes do mesmo lugar. Talvez Sim. você não identifique, mas fica lá na Ribeira, no Eu prédio que imaginei, normalmente exato. a galera conhece, que é a sede do Mercado Iaô. Então a gente perfeito. tem. Eu não sabia que era lá. Pois é, a gente tem. Naquele dia a gente fez 3 artistas na mesma locação. No mesmo espaço físico, mas com olhares diferentes dentro daquele mesmo espaço. Então E a não gente vão gravou. parecer que estão no mesmo Não, lugar, né? não. Então a gente gravou Letícia naquela parte que parece meio umas ruínas. Aí a gente grava Pedro, que já é numa parte mais da frente, que você tem um casario de fundo, com a interferência cenográfica. E a gente grava Digo já no galpão, com outra luz, com os efeitos com água, assim, com outra pegada completamente diferente. Mas, obviamente, também a gente precisa otimizar os recursos. Sim. Então a gente vai usando de criatividade e uma equipe, como eu falei, esse projeto, essa etapa do projeto especificamente foi junto com o pessoal da Macaco Gordo, que parceiraços. Então a galera entra mesmo com força, porque é uma maratona, a gente produzir tanta coisa em tão pouco tempo, mas é um desafio que a gente precisa se propor e cumprir, porque infelizmente os recursos são enxutos. Então, como a gente entra com estrutura muito pesada de produção, a gente tem que ser muito ágil e aproveitar toda aquela equipe, todo aquele equipamento gigantesco que está lá, a gente tem que produzir o máximo de conteúdo possível. Então foram essas estratégias que a gente usou. Mila, a gente tem falado, assim, que tem batido muito que, de fato, o público do BAC passa muito por esses artistas que estão começando a carreira, que estão ávidos, assim, por conhecer mais o mercado, por entender mais o mercado. Você consegue perceber, assim, quais são? Eu acho que isso vai servir para eles entenderem também os erros mais comuns, assim, ou você olhar, de fato, tá mais atento ao outro lado? Isso é uma coisa que me surpreendeu ao longo desse ano. A gente esperava que a gente tivesse o público em geral entrando na plataforma para poder ouvir. Mas aí a gente identifica que, de fato, existe uma carência tão grande no mercado de pessoas que tenham projetos como esse, que possam dar essas ferramentas, e existem tantos artistas precisando dessas ferramentas, que a gente identifica hoje que muito do público do BAC, e daí a ideia de fazer o BAC Talks, para poder conversar com essa galera também, são artistas independentes que estão começando e que estão buscando formas, inclusive, de estar na plataforma. Então, a gente tem muito acesso, muita interação. Esse serviço também, para quem tiver interesse. Muita interação da galera querendo participar do projeto. O que eu poderia dizer hoje seria meio que uma dica para esse pessoal que por enquanto não está no BAC ou por enquanto não está num projeto semelhante, porque existem outros projetos semelhantes, graças a Deus, de outros produtores, e que ainda não tem possibilidade de ter uma estrutura para poder produzir seus conteúdos, não fique parado. Perfeito. Que a gente não pode ficar na inércia. Busque. Hoje, graças a Deus, os meios de produção, eles são mais acessíveis. Pode ser que você não consiga produzir um conteúdo com a qualidade que a gente produz aqui, porque a gente tem uma estrutura, a gente tem todo um respaldo por trás e uma experiência de produção de muito tempo e recursos financeiros também, obviamente, para isso. Mas existem várias formas de produzir conteúdo. Use sua criatividade, busque referências, busque parcerias. Sabe? Tem muita coisa bacana produzida hoje com recursos menores. O que importa, de fato, é a criatividade. O que importa, de fato, é a arte, é o ser genuíno. E, para isso, precisa ter trabalho. É importante que as pessoas entendam que arte é um ofício. Que ser cantor é ser um profissional. Se eu acordo de manhã para poder executar um trabalho e todos os dias eu tenho metas a cumprir, é importante que o artista se enxergue também nesse lugar. Pode ser que ele não tenha criativamente meios de produzir música, por exemplo, todo dia. Sim. Certo? Que ele não tenha inspiração, que ele não tenha as condições ideais para isso. Mas se hoje eu não vou fazer uma composição, ou se hoje eu não vou gravar uma música, o que é que eu posso fazer para poder contribuir com o meu trabalho? Quais são as outras coisas? Então, assim, é preciso ter um pensamento de organização e entender que isso é um trabalho. Eu preciso acordar todos os dias e pensar no que é que eu vou fazer para a construção da minha carreira. Perfeito, a gente teve um convidado aqui, Flávio, que falou sobre isso, né? De ter pensar no planejamento, né? Uhum. Que é fundamental. E aí eu fico pensando, tem espaços em Salvador, por exemplo, eu lembro de cabeça o Teatro Gamboa aqui,
às vezes tem pauta gratuita, e a gente imagina que um artista que está começando, às vezes fica batendo a cabeça de, tipo, como é que eu acesso a esses lugares? Me parece, então, que é acesso à informação, né? Buscar estar atuando em coletivo, como o BAC, você acha que é um ponto positivo? Os artistas ali dialogando, se comunicando. Com certeza. E se comunicar com outros artistas, independente do BAC também. Se relacionar com pessoas é fundamental. Quando eu falo do BAC, assim, é porque eu vi... Você viu como eles interagiram, né? Muito bacana isso. Eles falando sobre se unirem para compor, de fazerem legal. Projetos juntos. Porque às vezes eu acho que isso, inclusive, é um estímulo criativo, né? Às vezes você tá, sei lá, enquanto artista independente, começo de carreira, pensando mais no que não tá dando certo, e aí você encontra ali, em algum nível, uma potência criativa, uma força, um estímulo criativo, com certeza, né? Você um outro olhar. Ver isso muito, nos artistas? Muito. Os artistas trocando muito entre eles. E reforçando, é isso. A gente identificou isso dentro do BAC, a gente enxerga isso, essa parceria. Muitos deles já se conheciam, outros não se conheciam, começaram a trabalhar juntos, mas... É fundamental que os artistas que não estão no projeto, que busquem interação, as redes sociais estão aí, pode ser que você receba um não, pode ser que você receba um vácuo, mas de 10 vezes que você tentar, é a mesma coisa que a gente faz com captação de patrocínio, é a mesma estratégia. A gente tem que bater nas portas. A oportunidade não vai aparecer, não vai cair no seu colo. Você tem... Falhar faz parte do processo, Sim. Falhar em não alcançar o objetivo inicial, quando você faz um contato, é parte do processo, é parte da construção. Bate lá nas portas, entra no Instagram, manda mensagem. Hoje é muito mais fácil, gente. Você chegar a determinada pessoa, pesquisa, fica ligado. Quem está produzindo, quem sabe, busca. A Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Salvador tem feito trabalhos muito bacanas nesse sentido também. Vai lá, fuça. Você tem um projeto, tem uma ideia, bate lá na porta. Eu sei que o pessoal está completamente aberto para poder receber iniciativas, ideias, projetos. Pensa, se associa a pessoas. Se você, por exemplo, não tem experiência para poder elaborar um projeto, para poder organizar as ideias, um orçamento, todos os trâmites que são necessários, se associe com produtores, busque pessoas, vai na faculdade de comunicação, tem os meninos que estão lá na faculdade de produção, querendo também ter experiência. Caminho não é uma reta, o caminho é cheio de curvas, é cheio de obstáculos, mas é um caminho. E você só consegue achar o caminho se você estiver andando. Se você ficar parado, aí você tá, de fato, você tá num ponto que você não vai para canto nenhum. Então, assim, caminhe, tente, busque, experimente, não tenha medo de errar, não tenha medo de receber não. Pode ser frustrante, pode ser chato, às vezes desmotiva, mas só tem uma forma de dar certo, é tentando. Eu acho que talvez a gente, não sei se é mais difícil em alguns aspectos, mas parece que mais fácil do que nunca você ter acesso a muita coisa, né? Muita informação, a outros artistas, a casas de show, de repente, muito edital tem rolado, né? Uhum. Tem algum caminho que você, além desses todos que você já deu, tipo, sei lá, você quer fazer um edital, procure tal e tal empresa. Acho que a Devassa é uma empresa que tem estado atenta a essas coisas, né? A editais. Tem experiências muito bacanas nesse sentido, de dar oportunidade. Por isso, inclusive, que eles entraram para poder apoiar o projeto da gente. Já fizeram alguns outros projetos no Carnaval de Salvador, por exemplo, né? Focado na comunidade artística daqui. Exatamente. Eles têm esse olhar para a brasilidade, e não só para os grandes artistas. Obviamente, eles já apoiaram grandes artistas também, mas para os pequenos artistas. Essa oportunidade de estimular novos talentos. Existem muitas empresas que têm esse olhar. Graças a Deus. O cenário, eu acredito que é muito mais positivo do que negativo. Sim. Mas é isso. É de buscar oportunidades. Você tem que correr. E outra coisa que eu falo muito, aproveitando que a gente está falando sobre isso, é com relação às expectativas que as pessoas criam. Perfeito. E assim, às vezes você tá esperando o sim de uma pessoa e quando a pessoa dá o sim, você deposita todas as expectativas da sua vida e você acha, agora seus problemas todos acabaram. Um artista, por exemplo, se tiver a oportunidade de entrar no barco, os problemas dele não acabaram, não. Exato. Ele não resolveu todas as questões da carreira dele. Ele tem agora um apoio, ele tem uma pecinha a mais. É uma página a mais numa história que tem que ser longa, né? Exatamente, que precisa ser longa. Talvez seja um capítulo da história dele, talvez seja o início da história dele, sabe? Mas a gente tá para ajudar com as ferramentas de produção, de promoção de conteúdo, mas é isso. Existe uma série de outros caminhos que precisam ser percorridos.
Você estava falando dos podcasts e eu tive o prazer de acompanhar a gravação de todos. Fiquei muito feliz dos profissionais que vieram e compartilharam Só nome incrível. Só gente com muita Você é coisa bom em curadoria, falar. tanto dos artistas quanto dos convidados. Muito obrigada, muito obrigada. Você também contribuiu para isso. Obrigado, Mila. Você falou desses artistas, né, que às vezes estão... Não necessariamente é só chegar no back que os problemas vão se resolver, mas se um artista quer ter acesso ao back, tá aberto, não tá? Vai ficar para algum momento? Como é que tá isso hoje? Qual é o calendário do projeto, pensando nos artistas? Ótimo. Vou explicar o calendário do projeto como um todo e vou chegar nos artistas. A gente, nesse momento, a gente está pós-produzindo todo o conteúdo que foi feito durante o festival que a gente gravou. A gente gravou 6 artistas. Tá ficando incrível, é um material muito bom, muito feliz com o resultado. O festival também foi algo... E artistas diversos, né? Assim, completamente diversos. Gêneros diversos. Completamente diversos, em gêneros, em tamanhos, em proposta, em conceito, e todo mundo recebido com muito carinho dentro da estrutura do festival. Eu fiquei muito feliz de tudo que a gente conseguiu construir lá, e estou muito feliz com o resultado que eu tenho visto na pós-produção. A gente tem um material muito bonito que vai para a rua em breve. A gente vai fazer os lançamentos agora, a partir do final de janeiro. A gente começa com os primeiros lançamentos. E para os artistas que estão chegando, agora a gente segue aberto através das redes sociais, o contato, como eu falei, do Instagram. E a gente segue atento ao mercado como um todo. A gente segue ouvindo... buscando referência. A gente está no meio, aquilo que eu tinha falado, sobre essa história da conexão em rede. É fundamental que os artistas circulem, conversem com outros. Tem muito artista que chegou pro BAC que foi indicado por um músico, por exemplo, que é amigo nosso, que disse, Camila, tô sabendo que vocês estão com um projeto, acho que essa pessoa tem tudo a ver, tá num momento de carreira assim, eu tenho um trabalho que é diferente, que acho que vai encaixar bacana com o projeto. Então, assim, circulem, mostrem, conversem entre vocês com o meio. Se tiverem projetos diferentes também, de repente, a gente está aberto a receber um projeto que é inédito, que é de um cantor que agora está com um arranjador, um produtor musical diferente, quer fazer algo diferente na carreira. A gente está aberto para poder receber isso também. Propostas diferentes. A Bahia é muito diversa e a gente quer mostrar essa diversidade. Me parece que um ponto fundamental assim, e eu acho que isso vale para tudo, é que todos esses artistas tenham pelo menos um ponto de partida, né? Porque eu acho que isso valida até o que você tá falando, de que você precisa ter alguma coisa para mostrar também, mesmo que não seja profissional, mesmo que não seja uma super estrutura, mas você precisa chegar em quem quer que seja que você esteja procurando, com um mínimo, assim, né? De repente um material de comunicação organizado, um texto que você tenha feito mesmo, mas com alguma coisa que você possa apresentar, né? Nesse sentido, você acha que vale mais ele tá produzindo alguma coisa, mesmo que seja em casa com o celular, mas pensando num cenário legal, pensando numa, numa organização ali do seu material legal, ou é melhor ficar, imagino que não, mas é melhor ficar quietinho esperando alguma coisa acontecer? É sempre dar esse pontapé, né? Dar o pontapé, e eu nem diria que o ideal é você pensar quando você for Óbvio, toda vez que você for fazer alguma coisa que tenha a ver com o seu trabalho, faça com esmero, faça com cuidado. Exato. Sempre. Mas eu acho que mais importante do que isso é experimente. E aí, quando eu falo experimentar, eu falo para uma geração nova que, diferente dos artistas que vieram antes, os artistas foram muito experimentados na noite, tocando, tendo contato com o público nos lugares mais diversos e às vezes os menores, um barzinho com meia dúzia de mesa e cadeira. Eu acho que isso é uma coisa que às vezes essa geração peca um pouco, por causa desse mundo ideal de rede social. A galera fica imaginando que, não, para eu me apresentar, eu tenho que ter um palco assim, eu tenho que ter um público assim, eu tenho que ter... E fica idealizando muito. E outro dia eu estava conversando justamente com um artista sobre isso, dizendo assim, tudo começa pequeno. Esquece essa história de rede social, de que você vai começar com uma mega produção, com uma banda gigantesca, com um arranjo estratosférico, com uma quantidade absurda de músicos tocando aquilo. Como eu falei, hoje os acessos são mais fáceis. Então, por exemplo, tem artistas do BAC, e aproveitar para mandar um recado específico aqui, que é pra Gibi, que é um artista que tá com a gente, que é talentosíssimo e que eu fico assim, boquiaberta, porque ele tá no estúdio
ele e um computador. E de manhã a gente se fala, quando chega de noite, ele produziu, literalmente, tipo, 2 músicas que ele compôs. E ele fez a produção, ele e o computador. Perfeito. E músicas que eu digo, óbvio que a gente pode trabalhar melhor aquilo. Mas ele já tem um Não, ponto e de tem partida música, ali, né? e tem muito artista que já lança isso, e tem música estourada que é feita exatamente daquela forma. E artistas que estão estourando, assim, né? Gravando às vezes no quarto, não vai faltar exemplo. Artista que gravou no quarto, ou que gravou um vídeo caseiro, mas que estourou. Exatamente. Mas aí, voltando ao que eu tava falando, da importância dessa galera de tocar, de ter contato com o público. Não fique esperando só fazer show que você vai postar na rede social e que a galera vai achar que você tá bombado, que você tá hypado. Não. Se junte, busque espaços, busque oportunidades e toque. É fundamental para o artista ter contato com o público. É fundamental para ele performar, ele ver como é que ele se sente num palco, ver como é que o público reage a tal música, ver como ele pensa o repertório de um show. E isso ele só vai conseguir experimentando. Não adianta ficar só produzindo em casa. Não adianta ficar esperando as condições ideais de temperatura e pressão. Não adianta esperar quando você tiver todos os recursos possíveis unir. Você precisa começar. Você precisa tocar, você precisa interagir, você precisa mostrar seu trabalho. E o ao vivo e essa experiência do barzinho, infelizmente, está se perdendo. Sim. Óbvio que a gente tem uma transformação social, né? Que hoje as pessoas... já existem estudos falando sobre isso, né? Principalmente pós-pandemia. Teve o boom pós-pandemia dos eventos ao vivo, mas que a gente já tem uma retração e que hoje a geração Z não tem mais essa relação com a noite, por exemplo, que as gerações anteriores tinham, mas ainda existem espaços. Você ainda anda na rua e vê muito barzinho com som Exatamente. Vivo, né? Então vai procurar, bate na porta, mostra seu trabalho e vai experimentar essa troca. E é nesse ambiente que você vai estar trocando com o músico e que você vai estar vendo, isso funciona, isso daqui pode ser feito de uma forma diferente, que você vai se relacionar com a galera de músicos, que você vai se relacionar com o público. Isso é fundamental. Uma aula. Mila, quais são os próximos passos do BAC? Eu sei que tem lançamento aí do que foi gravado no Festival BAC. Como é que você espera que seja o BAC 2025? O BAC 2025, eu espero que a gente continue com o mesmo ritmo intenso que a gente veio trabalhando ao longo de 2024, que foi surpreendente. A gente vai continuar buscando novos espaços. Estamos trabalhando já na próxima edição do festival. O BAC Talks é um projeto que a gente quer também levar à frente com um outro olhar. A gente também está... 2025 também é o ano que vai sair do papel finalmente um outro projeto da gente, que é o Backstage Lab. Eu conheço um pouco e acho exatamente, fantástico. Que são projetos justamente para trocar, para poder qualificar, para poder... Pensando em formação mesmo, né? Pensando em formação e qualificação da mão de obra que trabalha com entretenimento, especificamente o Backstage Lab, com mão de obra técnica do entretenimento. A gente provavelmente vai começar a caminhar também para a produção cultural, para capacitação de produtores, e projetos como esse eu entendo que são importantes para o mercado como um todo. Trocar ideia, trocar experiência, tudo isso vai somando. E a gente pretende também dar continuidade ao BAC Talks e as Sessions, que era o formato que originalmente o BAC surgiu. A gente também pretende dar continuidade às Sessions. Esses são os nossos planos para 2025. E de forma resumida, qual o balanço do BAC 2024? Nossa, não tem como, acho que não tem como resumir, mas assim, felicidade, surpresa, construção, eu acho que todas essas palavras poderiam resumir o que aconteceu em 2024. E continuidade, porque para mim é só o começo. Espero que a gente ainda tenha a oportunidade de colaborar, de fortalecer o segmento, fortalecer a música independente da Bahia e potencializar o trabalho de tantos artistas de qualidade da cena baiana. Perfeito. A gente vai seguir na torcida para que seja um 2025 tão incrível quanto foi 2024. Mila, obrigado por fazer esse balanço aqui pra gente. Feliz demais. Por possibilitar o BAC Talks, que a gente pudesse falar com tantos profissionais incríveis. Eu tenho certeza que qualquer artista que assistir agora, seja qualquer estágio de carreira, tem muita coisa a aprender depois dessa série de conversas. Quem não assistiu os outros ainda, são 5 episódios, todos já disponíveis no canal do BAC no YouTube. Reforçando, curtam, compartilhem, sigam o perfil do BAC, se inscrevam no canal, sigam os artistas, porque isso é fundamental.
Se você não é artista, você é amigo de algum que está começando, então qualquer apoio nesse momento vale, né? Sem sombra de dúvida. Obrigado, Mila, pela possibilidade e por essa aula que você deu. Agradeço. Sua parceria, sempre. Obrigado também pela audiência. A gente lembrando que o Back Talks é um projeto da Back Conteúdo Musical, da Joy Entretenimento, da House Company, com o patrocínio da Devassa e da Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Salvador. Obrigado e até mais.